A paz, meus amados! Como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos ao canal Examinai. Eu sou o Carlos Júnior e estarei aqui com vocês no canal Examinai. Este canal que servirá de bênção para que possamos tirar muitas dúvidas sobre vários assuntos relacionados a estudos bíblicos, a assuntos polêmicos, a coisas que a gente não sabe a resposta. E no Examinar de hoje estaremos tratando de um assunto muito importante. Nós estaremos falando sobre uma série maravilhosa que as pessoas têm dúvidas, mas a partir de agora, no canal Examinai, nós vamos tirar todas essas dúvidas, porque estaremos falando sobre Gênesis, o início de todas as coisas. Então fique aí, não saia do seu lugar, porque já vamos começar! Bem, como já foi dito, nossa série de hoje vai ser sobre Gênesis. Então fique atento, porque o Examinar de hoje vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o início de todas as coisas. Então a gente vai, no decorrer de um tempo aí razoável, falar sobre várias coisas relacionadas ao livro de Gênesis. Então estaremos trazendo uma série que fala só sobre o livro de Gênesis. Bom, e para começarmos o primeiro estudo dessa série de hoje, falando sobre Gênesis, eu queria fazer a leitura de um versículo que todos já conhecem, né? Que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1. Vamos fazer essa leitura. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, eu quero que você preste atenção que a partir desse versículo a gente vai estudar muita coisa. Isso é o primeiro versículo do primeiro livro da Palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você preste atenção e que você pense sobre o que é que significa a palavra Gênesis. Talvez você já deva ter percebido que Gênesis significa o início de todas as coisas. Então sim, nós iremos tratar hoje sobre Gênesis, falando sobre o contexto histórico. Gênesis é um dos principais livros já escritos até hoje. O seu significado vem do grego. É uma palavrinha bem complicada, viu? Vai estar aparecendo aí no vídeo, mas significa mais ou menos ienesis, ou seja, origem. Então, vem lá do grego, que significa origem. Então, o significado de Gênesis a gente já entendeu e já aprendeu. Significa origem, ou seja, é tudo como começou. Ou seja, Deus queria falar para você e para mim como foi que as coisas começaram, como elas surgiram. Gênesis nos dá um relato sobre a criação das coisas, a criação do homem, a criação dos animais, a criação de tudo que nós conhecemos hoje. Os israelitas chamam esse livro Gênesis de Bereshit. Ou seja, o livro recebe este nome por causa das primeiras palavras que vêm neste livro, que significa o início das coisas, ou no princípio. Então, o livro de Gênesis a gente conhece por esse nome, mas que na realidade já vem de outros nomes que a gente já citou. Ienesis, do grego, né? E Bereshit, hebraico. Mas por que a gente hoje fala Gênesis? De onde é que veio isso? É uma boa pergunta. Talvez você não saiba por que nós chamamos o primeiro livro da Bíblia de Gênesis. Então, meus queridos, aí surge a nossa primeira pergunta. Então, por que será que hoje nós chamamos este livro de Gênesis? Para entendermos melhor sobre o significado ou a origem da palavra Gênesis, a gente tem que remeter ao entendimento sobre a Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta significa 70, ou seja, está relacionado à versão dos 70. Era um grupo de rabinos que eram os representantes das tribos de Israel, que na realidade eram 6 representantes de cada tribo, ou seja, 6 vezes 12, 72 pessoas representando
para que pudesse juntar em um grupo grande para fazer a tradução lá do Antigo Testamento para o grego, ou seja, do hebraico, do aramaico para o grego. E esses 72 rabinos, diz a tradição, que eles fizeram essa tradução, não é trocadilho não, tradução, eles fizeram essa tradução em 72 dias. Então, Gênesis, início das coisas, foi criado, digamos assim, pela Septuaginta, que fez a tradução, segundo a tradição, em 72 dias. Daí então a gente tem uma outra pergunta. Que conteúdo traz o livro de Gênesis? A gente sabe que Deus, em Gênesis, fala sobre a criação de muitas coisas. Gênesis fala sobre a origem do universo, do nosso planeta, do sistema solar, da vida, do homem, do pecado, do casamento, dos idiomas, dos governos. Fala de muita coisa que iniciou. Então, por isso que em Gênesis traz a palavra geração. Geração que significa origem. Então, em Gênesis traz 10 vezes a palavra geração. Então, a palavra geração, nesse caso, está significando origem das coisas. Então, como o próprio nome Gênesis está atrelado à origem, ao início, então por isso que a palavra geração aparece por diversas vezes neste livro. Então, quais seriam as gerações e inícios de coisas que tratam a Bíblia? A Bíblia fala principalmente da geração de famílias. A geração, por exemplo, de Adão, a geração de Noé, dos filhos de Noé. Muito embora a primeira coisa que o livro de Gênesis trate é a geração do universo. Então nós temos a geração do universo, a geração de Adão, a geração de Noé, dos filhos de Noé, de Sem, a geração de Terá, de Ismael, de Isaac, de Esaú, de Jacó. Então por aí vai, são várias e várias gerações que são tratadas no livro de Gênesis. Eu particularmente costumo dizer que Gênesis é o livro da Bíblia que é o mais importante. Por quê? Porque é como se fosse a fundamentação, a raiz, o início, para que você possa entender, o alicerce. Se você fizer uma analogia relacionada a uma casa, você não conseguirá construir a sua casa se não tiver o alicerce. Então pense como se fosse a construção do conhecimento, do entendimento dos assuntos da Bíblia sem Gênesis. Então, Gênesis é um livro muito importante porque através dele você consegue entender os outros livros que estão posteriores a ele. O livro de Gênesis ele traz um período de tempo muito grande, inclusive aparece um espaço de tempo maior dentre todos os livros da Bíblia. Então ele traz um período de tempo maior do que qualquer livro da Bíblia. Uma outra pergunta que pode surgir é: de quem seria a autoria do livro de Gênesis? Talvez esse conhecimento você já tenha, porque já ouviu falar numa palavrinha chamada Pentateuco, e que foi Moisés quem escreveu o Pentateuco. Mas na realidade, o que seria o Pentateuco? Penta significa 5 no grego, então significa 5 livros ou 5 rolos que na época foram traduzidos para o grego e como um conhecimento praticamente unânime de que o autor desses 5 livros foi Moisés. Então, naquela época, não tinha o Pentateuco, mas sim a Torá, que os hebreus a conheciam como Torá, ou seja, os 5 livros, os 5 rolos. Para os israelitas, Torá significa os livros da lei. Então, o significado de Torá é livros da lei.
Então, na Torá existia a ideia de ensinamento sobre as leis. Por isso que quando estamos lendo os livros escritos por Moisés, que é a mesma coisa da Torá, nós observamos muitas coisas relacionadas a ordenanças, às leis, diferentemente do que a gente observa no Novo Testamento. Bom, mas como é que eu posso saber de fato se realmente foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco ou a Torá? Como é que eu vou saber? Onde é que eu posso encontrar uma base bíblica para responder essa pergunta? É fácil, eu vou trazer apenas uma citação que fica bem simples para você entender o que eu estou falando. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27, que diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, começando por Moisés. Então, se nós estamos entendendo que foi Moisés quem começou, ou seja, ele foi o escritor de alguns livros que iniciam a Bíblia, no caso, o Pentateuco, que depois a gente vai estar falando detalhadamente sobre esses 5 livros. Inicialmente é bom entender quem escreveu esses livros, tá bom? Voltando a falar sobre o assunto de Gênesis, o livro de Gênesis traz uma história em que é contada até a vida de José, que é mais ou menos 300 anos antes do nascimento de Moisés. Então, a história de José se encerra-se o livro de Gênesis. E 300 anos depois, nasce Moisés, que posteriormente se torna o libertador do povo hebreu que estava cativo no Egito. A história de José encerra mais ou menos 300 anos antes do nascimento de José, assim como mais ou menos 1500 antes do nascimento de Cristo, 1500 anos. Então dessa forma cria-se uma outra dúvida, aparece uma dúvida que a gente pode até imaginar como algo inimaginável. Vamos entender. Se Moisés escreveu o livro de Gênesis, que encerrou a sua história 300 anos do próprio nascimento de José, ou seja, você está entendendo? Acho que não, né? Vou explicar de novo. 300 anos antes do nascimento de Moisés, encerram-se as histórias relacionadas a Gênesis. Só aí, 300 anos depois, nasce Moisés. Então, como é que Moisés escreveu sobre algo que nunca viu? Você já parou para perguntar sobre isso aí? Você já se perguntou como é que Moisés escreveu sobre algo 300 anos antes do seu nascimento? Bom, então, assim como foi respondido a pergunta anterior sobre quem escreveu o Pentateuco ou Gênesis, eu também vou abrir a Bíblia para responder essa pergunta. Então, como Moisés ia escrever sobre algo que já passou muitos anos atrás? Então, vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro 1, 21. Em 2 Pedro 1, 21 diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa! Talvez você já tenha se deparado com alguém perguntando isso para você. Como é que você pode acreditar em algo que foi escrito por homens e estes homens não viram o acontecimento das coisas? Então está aí a resposta, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele faz com que nós saibamos toda a verdade, porque é ele quem nos inspira. Então os profetas que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, para a gente resumir, qual seria então a importância do livro de Gênesis? Nós sabemos que toda a escritura ela depende do livro de Gênesis, para que a gente possa entender os fatos, relatos
Então, Gênesis é o alicerce, é a raiz, é a base para entendermos todas as coisas que estão na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É tão importante o livro de Gênesis que é citado mais de 200 vezes no Novo Testamento. Então, a gente sempre utiliza o Novo Testamento como o que pode testificar sobre o valor de determinadas coisas. A gente viu no início que Moisés é falado no Novo Testamento e a gente está vendo agora também que o livro de Gênesis é citado no Novo Testamento mais de 200 vezes. Então isso significa dizer que Gênesis realmente é muito importante. No livro de Gênesis também fala sobre o homem, sobre como ele era, como ele construiu a sua sociedade e como ele é hoje. Dessa forma a gente consegue entender melhor como é o procedimento do ser humano em termos de vida, em termos de sociedade e em termos de pecado também, e principalmente em termos de relação com o Criador. Em se tratando de comunicação com o Criador, Gênesis mostra como é que começa a relação de intimidade do homem para com Deus. Então a gente consegue ver como era que Deus falava naquela época com o ser humano. E isso é muito importante para os dias atuais, para entendermos qual é a relação de intimidade do homem com Deus. Em relação à criação em si, que é o assunto mais polêmico da Bíblia, que é o assunto mais polêmico quando se fala de Gênesis, o interessante disso tudo é que a criação é relatada na Bíblia em apenas 1,5 capítulo. Então Deus ele é tão maravilhoso que em 1,5 capítulo consegue resumir a criação do homem, do mundo, do universo. Aí você pode me perguntar, mas isso gera ainda muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas polêmicas. Isso é verdade, mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia, ela só nos revela aquilo que nos é necessário. Então, muitas coisas do que estamos indagando, perguntando, querendo questionar, é porque não é necessário para crermos no Salvador. Não é necessário para obtermos a salvação. E sim, é necessário como prova de fé para com Ele, o nosso Criador. Bom, então, por que será que apenas 1,5 capítulo? Eu posso responder usando também outro versículo da Bíblia que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Então, Deuteronômio 29, 29 diz assim, e eu quero ler para vocês compreenderem. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então as coisas encobertas são para o Senhor, mas as coisas reveladas são para nós e para a nossa família, para os filhos e filhas, para que possamos entender o quão bom e o quão maravilhoso foi o nosso Criador por ter feito todas essas coisas para cada um de nós. Então, com isso, encerramos o nosso primeiro episódio da série Gênesis. Se você gostou, dá um legal, dá um joinha, se inscreve no canal e fique atento às novidades, porque estaremos trazendo várias séries e na próxima semana estaremos trazendo o 2º capítulo dessa série. Desde já, eu já quero te agradecer por estar conosco no canal Examinai. Fica com Deus, Jesus te ama e tchau!